que o Senhor colocou no coração da pastora, Senhor, venha, Deus, aos nossos corações, que nós possamos entender e compreender, Senhor, a sua palavra, Deus. Que nada, Senhor, venha impedir, Senhor, o seu agir, ó Deus. Em nome de Jesus, Deus, guarda ela, Senhor, proteja ela, Senhor, de todo mal, de toda impiedade, Senhor Jesus. Entre, Senhor, com a sua paz, Senhor, sobre a vida dela e da família dela, Pai. Que os nossos ouvidos estejam atentos, Senhor, para ouvir, Senhor, a sua mensagem, Deus. Que não há nenhum impedimento, Deus. Sabemos que a sua palavra é viva e eficaz, Senhor, e ela nunca vai voltar vazia, Senhor. Contemple o nosso coração, Senhor Jesus, esteja aberto para que possamos receber a tua palavra, ó Deus. Que ela possa, Senhor, continuar sendo um instrumento poderoso em vossas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém? O Senhor tem sido bom com você? Amém. Glória. Abre a tua Bíblia no livro de Salmos, de número 34. Glória. Aleluia. Nós vamos ler os primeiros 9 versos desse texto. Ele diz assim: louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos nunca ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nele nada falta aos que o temem. Amém? Obrigada, Jesus, pela tua palavra. Ela é viva e ela é eficaz. Ela é capaz de penetrar onde a minha voz não pode, Senhor. Ela é capaz de dividir juntas e medulas, alma e espírito e penetrar no mais profundo de cada um de nós aqui. Por isso nós rogamos que a tua palavra tenha liberdade nessa noite. Que eu não atrapalhe o que o Senhor quer fazer, mas que o teu espírito tenha liberdade no meio de nós. Senhor, nós te amamos. Amamos a tua companhia e amamos ouvir a tua voz. Por isso nós suplicamos ao Senhor, fala conosco nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Amém? Você pode se sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, esse texto aqui, ele é fantástico. Primeiro, se a gente olhar o pano de fundo, o que aconteceu para que o salmista escrevesse isso aqui, ele faz muito mais sentido para nós. Imagina que Davi está reunido com seus amigos fiéis e vai contar a eles uma história sobre o que acabou de acontecer para que ele pudesse chegar naquela reunião com os amigos. Então ele inicia o texto dizendo: louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. Imagina Davi chegando com um sorriso que ia de orelha a orelha, todo mundo olhando para ele. Sabe aquele sorriso que contagia? Davi chegando e dizendo: vocês não sabem o que me aconteceu. Vocês não... Gente, glorifica Jesus. Dá glória a Deus, exalta Ele, porque vocês não têm noção do que Deus fez.
E ele continua o texto dizendo: a minha alma se gloriará no Senhor, e os mansos vão me ouvir e vão se alegrar. Para quem eu contar essa história, todo mundo vai dizer: só pode ter sido Deus. E quando eu contar, as pessoas darão glória e se alegrarão nesse Deus. E ele vem para o verso 3 e diz: gente, vocês não estão entendendo? Engrandece ao Senhor comigo, glorifica a Deus comigo. E eles estavam olhando para Davi com essa mesma cara que você está olhando, pensando: mas ele não conta a história. Irmão, tu já viu alguém que vai contar uma piada e começa a rir antes de falar a piada? Porque para ele aquela piada faz tanto sentido, é tão engraçada, que quando ele se lembra, antes mesmo dele proferir, ele já está feliz. Quando ele fala para você, você nem entende, porque ele riu tanto no meio da história que você já se perdeu e não compreendeu nada. Não é verdade? Agora imagina alguém chegando com você com aquela novidade, querendo te contar, mas está tão feliz que não consegue falar, e tu vai ficando afoito. Ele diz: meu, quando eu te contar, tu vai ficar muito feliz. Quando eu te contar, tu vai dar glória. E ele diz isso. No verso 4, ele fala, dá um spoiler do acontecimento. Eu busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores, de todos os meus medos, de tudo aquilo que me paralisava. Em seguida, ele vai dizer no verso 6, clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. E aquilo que era euforia, agora começa a ficar sério. Todo mundo olha para Davi e diz: meu Deus, foi extraordinário o que aconteceu. Porque o homem estava feliz, agora ele está dizendo: Deus me livrou de todos os meus temores. Deus me livrou de todas as minhas angústias. Desembucha, Davi, diz o que aconteceu. O Davi, fugindo de Saul, foi parar em Gate, cidade dos filisteus. Não bastante, foi levado à presença do rei. Irmãos, só isso era sentença suficiente para a morte de Davi. Deixa eu te contar uma história aqui, entre parênteses. O Davi matou Golias, amém? Golias era, naquele momento em que Davi o matou, o melhor e maior soldado filisteu. A esperança, tipo Neymar no time do Santos. Desculpa, não podia perder a piada. Continuando, desculpa, foi demais. Foi um pensamento intrusivo. Imagina, Davi, irmãos, um menino, uma criança, derrubou o maior soldado. Só que não para por aí, a Bíblia vai dizer que ele começa a ser um soldado do exército. E ele é um soldado tão poderoso contra seu principal inimigo, que eram os filisteus, que nos acampamentos e nas cidades de Israel se cantava: Davi matou dezenas de milhares. Você acha que era só em Israel que Davi tinha essa fama? Bobo. Chegou um dia em que Saul propôs, entre linhas, a Davi matar filisteus para poder então pagar o dote da sua filha. Ele disse assim: mata 100 e traz a prova. Davi disse: tá bom. Foi lá e matou 200. Trouxe a prova. Irmão, só tirando por baixo, você imagina como era a fama de Davi no reino dos filisteus. Irmão, um soldado que matasse Davi ia ser promovido a capitão do exército. A cabeça de Davi era a mais procurada, a mais pedida. Um sopro, um fio de cabelo de Davi valia dinheiro para os filisteus. Eles estavam babando, querendo matar Davi. E de repente, onde Davi aparece? Na cidade. Eles imediatamente pegam Davi como um troféu, levam à presença do rei. E quando chega lá, Davi deve ter pensado: meu Deus, agora deu ruim. Vou morrer e vai ser a pior morte, porque eles vão usar a minha morte de exemplo. Então ele teme, se angustia, mas em meio a toda essa aflição e medo que Davi estava sentindo, a palavra diz que ele busca ao Senhor, clama a Ele e Deus o livra. O livra, irmão, da maneira mais inusitada. Deus podia mandar um anjo e matar todo mundo que estava ali naquele palácio. Irmão, imediatamente ele enviou um anjo, matou 185 mil homens, estavam de plantão pronto para a guerra. O que era para Deus enviar um anjo ou fazer assim, todo mundo infartar? Pum, morreu.
E Davi sai de lá ileso. Mas Deus disse assim: Davi, vou te dar uma estratégia maluca, mas faça. E Davi começa a babar e se fingir de louco. O rei filisteu olha e diz assim: me faltam malucos nesse reino? Me falta doido? Esse homem matou tanta gente, passou tanto tempo no campo de batalha que está doido. Tira esse homem daqui que eu não quero ninguém maluco no meu reino, não, que já basta os que eu já tenho. O povo pega Davi. E do mesmo jeito que Davi foi colocado dentro do palácio, Davi foi retirado e lançado para fora de Gate. E quando ele estava em segurança, ele sai dizendo: oh, louvado seja o Senhor que me deu vitória. Eu, um pobre homem, um pobre pecador, alguém que ninguém estava olhando, que o meu rei, o meu povo está perseguindo, mas o meu Deus olhou para mim e me livrou de todas as coisas. Quando o povo ouve o que Davi está dizendo, eles então entendem o porquê que Davi estava tão alegre, convidando eles a dizer: venham, vamos adorar a Ele. Vamos adorar a Ele, gente. Glorifica o nome do Senhor comigo. Dá glória a Deus, exalta a Deus. Glorifica o nome dEle, porque Ele é bom e eu tenho motivos para isso. Dentro desses primeiros versos que a gente leu, tem um verso que eu amo esse verso. E ele faz parte da maioria das minhas orações. Esse texto diz assim: quem olha para Deus não se frustra. Quem coloca os olhos no Senhor, o seu rosto não tem sinal nenhum de frustração. Se você confiar no Senhor, coisas extraordinárias acontecem. Você vai contrariar todas as expectativas, todas as palavras, diagnósticos e prognósticos, confiando no Senhor. Irmãos, mas falar é muito fácil. Nós contamos aqui uma história para você, e você se alegra, você vibra, mas a história não é sua. A história é minha ou de alguém que subiu para contar. E você vai fatalmente esquecer disso ao longo dos dias. Davi sabia disso. Davi sabia que contar para os seus amigos, para os seus homens, a respeito da grandeza de Deus, geraria uma euforia momentânea. Mas invariavelmente isto seria aplacado por uma novidade, por uma história ou por uma aflição pessoal. Então Davi traz um segredo, que é o maior segredo desse texto. Ele vem para nós no verso 8 e diz: provai e vede que o Senhor é bom. Não vai adiantar eu passar a manhã inteira contando para você testemunhos. Não vai adiantar eu falar para você de como Deus é poderoso e já fez na minha vida. Porque você vai alegrar-se momentaneamente. Mas numa hora em que for você e as suas situações, você fatalmente vai esquecer do que eu te contei. Davi sabia disso. Então ele diz: gente, eu não sou o único com quem Deus pode fazer. Se você quiser, Ele também pode fazer na sua vida. Mas isso não depende de mim, depende de você. Provai e vede que o Senhor é bom. Aleluia. Eu tenho orado a respeito dessa palavra há algum tempo. Eu tenho escrito essa palavra há algum tempo. Todo lugar, esse versículo. E ele tem saltado aos meus olhos, e eu destrinchei ele em algumas partes, pensando a respeito dele. Porque, irmãos, como pastora, eu experimento muito isso. Eu sento para conversar com alguém a respeito do seu problema, e eu conto: olha, irmão, mas eu já vi Deus fazer isso, assim, assim, assado. Enquanto a pessoa está ali falando comigo, ela enche-se de fé, mas quando ela vai embora, aquilo não foi com ela. Foi com alguém distante. Ela não experimentou aquilo. Mas o texto do Davi, que tinha passado por um grande livramento, com uma estratégia inédita, diz: você quer viver isso também? Você quer vir aqui à frente e dizer: Deus fez comigo? Então experimente o Senhor. O Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que junta águas nas conchas da sua mão e faz o planeta Terra de estrado dos teus pés, diz a você: me experimenta.
faz um teste comigo. Vem viver no meu reino um pouco e você vai ver o que é que eu sou capaz de fazer pela tua vida. Quando a gente olha a palavra provar na língua brasileira, ela diz literalmente, a língua portuguesa, comer e beber para saber se é bom. Isso é provar. Experimentar, sentir o gosto. Irmão, se você não foi no culto de ontem, eu posso te descrever tudo que Deus fez. Eu posso vibrar, cantar, chorar, e você vai chorar ou rir comigo, mas você nunca vai saber o que foi que aconteceu, porque você não estava lá. Por melhor que eu descreva, por melhor que eu conte, por mais que você sinta a unção nas minhas palavras, você não vai poder saber, você não estava lá. Você não vai saber o que é sentir um coração que parece que vai explodir do peito, que vai sair de lá, tamanha glória de Deus. Você não vai saber o que é perder as forças das pernas e não conseguir ficar de pé diante dele, tamanha glória que ele derrama no ambiente, a não ser que você também experimente isso. Eu posso te contar, irmãos, com riquezas de detalhes, mas a menos que você experimente, tudo isso será apenas fruto da tua imaginação. Tecendo cada palavra e criando um cenário dentro da sua cabeça. Mas o Cristo que nós servimos diz, isso não é para uma pessoa, é para todos aqueles que quiserem experimentar este dia. O texto continua dizendo, experimenta e veja. Vê, contempla você, é algo pessoal. Uma coisa é eu dizer para você o que eu estou vendo aqui. Eu vejo um homem barbudo, o homem mais lindo do mundo. A barba dele tem 3 cores, mas eu não ligo, porque é isso que é o charme deste homem. Você não está vendo as costas dele. Você vai começar a imaginar. A menos que ele vire e que você veja com os seus próprios olhos. Aí você vai dizer, pastora. Oh, glória! Eu usei o colírio, meu filho. Eu vejo com os olhos de Deus. Aleluia! O texto diz, prova, experimenta. E então você vai ver. Não vão ser mais as falas, as descrições, os sentimentos alheios. Serão os teus próprios sentimentos movidos pela presença do Senhor. Será a porção que é pessoal dele para a tua vida. Será algo que você também vai chegar no mesmo nível de dificuldade de descrever como eu tenho. Você vai conseguir falar para as pessoas, mas ninguém nunca vai ter a dimensão que você teve. Quando nós olhamos para esse texto, Davi vai declarar, inspirado pelo Espírito de Deus, prova, experimenta. Vem ver como que é com os teus próprios olhos. Isso não é problema. Não é problema para Deus que você chegue e diga assim, Deus, eu não tenho fé para crer como aquele pai daquele menino. Ele chega e diz assim, ajuda a minha fé, Senhor. Me ajuda porque eu não consigo. Jesus olha para ele e faz um milagre na frente dele. Jesus não se toma para dizer, rapaz, tu sabe com quem tu está falando? Eu sou Jesus, o Filho de Deus, que estou aqui, tu está dizendo que não consegue crer, que quer que eu te ajude, meu filho, dê um passo. Não, Jesus faz na frente dele e faz ele experimentar o que é ver um milagre com os seus próprios olhos. E aquele homem sai dali crendo, porque ele provou e viu que o Senhor é bom. A terceira parte desse texto diz, Deus é bom, Deus é muito bom. Mas como nós vamos dizer que Deus é bom para uma mulher que acabou de enterrar o marido e está com uma gravidez gemelar no início e vai enfrentar tudo sozinha? Como é que eu digo para essa pessoa que Deus é bom quando a alma dela está sangrando? Eu não posso dizer, irmãos, porque tudo serão palavras. Mas se ela experimentar o Senhor, se ela deixar Jesus entrar no coração dela e curar, e restaurar, e fortalecer, então ela vai ver como Deus é bom. Quando a gente segue a narração bíblica, eu estava orando ao Senhor, eu disse assim, Deus,
Algumas vezes eu preciso até que o Senhor desenhe para mim. Então me ajuda a desenhar para o povo, porque se eu tenho dificuldade, eu imagino que os outros também tenham, de entender algumas coisas. Salmo 103, verso 14 diz assim: assim como um pai se compadece dos filhos, assim Deus se compadece daqueles que o temem, porque Ele conhece a nossa estrutura. Ele se lembra que nós somos pó. Não há ninguém mais interessado na restauração e estruturação da sua vida que Deus. Eu posso orar por você, eu posso te mandar uma mensagem, eu posso perguntar para você como você está, mas isso não chega aos pés do sentimento que Deus tem de colocar de pé. O texto diz, Ele se compadece porque Ele é quem conhece a tua estrutura. Ele sabe quem você é quando ninguém está olhando. Ele sabe o que você pensa. Ele sabe as dores. Ele conhece a tua história, aquilo que você lembra e aquilo que você esqueceu, mas mesmo assim ainda aflige a tua alma. O texto de Salmo 107, versos 8 e 9 diz assim: louvem ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, porque Ele satisfaz a alma sedenta e enche de bens a alma faminta. Irmãos, quando o salmista escreve esse salmo, ele não diz como é característico das canções dos salmistas para os seus filhos, os filhos de Deus. A gente vai ver que na maioria das canções de salmos, eles se referem aos filhos de Deus como filhos de Deus. Sempre direcionando esses filhos para Deus, que a maioria dos salmos são para os israelitas. Mas quando a gente chega nesse Salmo 107, ele diz: louvem ao Senhor pelas maravilhas deles, para com os filhos dos homens. Esse texto está dizendo que Deus é bom até com quem não é filho dele. Deus é bom com todas as pessoas da terra e elas não precisam ser crentes para que Deus seja bom. Porque é a essência dele. Irmãos, Deus não é só bom. A fonte da bondade é Deus. Deus é a própria forma da bondade. Deus é a fonte da bondade. E Ele é bom com todas as pessoas. Porque o texto bíblico vai dizer que Ele faz o dia nascer para todas. E que Ele envia chuva a todas as pessoas. E Ele não faz distinção entre aqueles que servem e não servem para isso. Porque Ele manifesta a sua bondade. Irmão, um ímpio pode arar a terra, colocar a semente. E ela vai frutificar, porque Deus é bom. Aleluia. E tudo continua obedecendo a sua palavra. Quando a gente caminha, Salmo 31, verso 19, vai dizer assim: ó, quão grande é a tua bondade, que guardastes para os que te temem, a qual operastes para aqueles em quem te confiam, na presença dos filhos dos homens. Deus é bom com todas as pessoas, mas há uma porção dobrada para os seus filhos. Há uma bondade derramada de Deus em todo o planeta Terra, mas há algo maior da bondade de Deus para os seus filhos. E Ele manifesta a bondade dele aos filhos dos homens, mas aos seus filhos, diante dos olhos dos filhos dos homens, Ele derrama uma porção diferenciada de bondade, porque Ele é bom. Como é que você vai saber disso? Provando. Como é que você vai entender isso? Deus, no meu trabalho, o Senhor está sendo bom com todo mundo, menos comigo. Todo mundo bate a meta, todo mundo fecha o contrato, todo mundo termina tudo. E eu, Deus, prova, experimenta crer no Senhor. E aquele Deus que está abençoando todos os ímpios que trabalham com você, derramará uma porção dobrada de bondade dele sobre a tua vida. Ele vai abençoar a todos, irmãos, mas vai manifestar diante dos olhos dos homens, dos filhos dos homens, a diferença daqueles que servem a Ele. É nesta hora que Ele faz a distinção, porque Ele é justo e bom. Nós temos dentro da Bíblia
duas mulheres que resolveram provar e alcançar essa bondade. A primeira mulher está em Lucas 9, 43 e 48. 43 a 48. Esse texto conta para nós a história da mulher do fluxo de sangue. Deixa eu contar para você. Havia 12 anos que essa mulher sangrava, dia após dia. O texto bíblico diz que ela já tinha gastado todas as finanças dela. Tudo que aquela mulher podia fazer, ela já tinha feito. Ela tinha consultado os melhores médicos da época. Tudo o que ela tinha gastado. Segundo o livro de Levíticos, essa mulher tinha que ficar isolada. Segundo o livro de Levíticos, quem tocava nessa mulher se tornava impuro até o anoitecer. Se ela sentasse em um lugar e alguém sentasse, essa pessoa era impura. Se ela se deitasse em um lugar e alguém passasse por ali e tocasse, essa pessoa era impura. Se o sangue que saía dela tocasse em qualquer objeto quebrável, isso tinha de ser destruído. Se aquilo que ela tocou não fosse quebrado, não fosse quebrável, tinha de ser lavado e alguns até passado pelo fogo. Tamanha separação e distinção que ela vivia por conta da enfermidade do fluxo de sangue. Mas o texto conta para nós aqui que essa mulher vai atravessar uma multidão, ou seja, talvez no lugar onde Jesus está naquele momento, ninguém conhecesse aquela mulher. E o fluxo de sangue dela estava escondido nela. Ninguém sabia. Mas ela sabia o que ela tinha. Então o texto diz que ela atravessa a multidão para experimentar o que ela estava ouvindo dia após dia. O que se comentava nas cidades era: todos os enfermos que se aproximam do Mestre Jesus são curados. Você não sabe, mulher, o que aconteceu comigo? Meu filho estava endemoniado. Fui até Jesus, ele expulsou o demônio, o menino agora está são. Você não sabe, eu era cego. Eu não enxergava nada. E agora eu vejo. E aquela mulher está ouvindo tudo o que estão dizendo. Todos os testemunhos que estão contando. E pensando: será que o meu caso também tem jeito? Será que ele também pode me ajudar? Será que ele pode fazer alguma coisa? Então um dia ela decide experimentar para ver se funcionava mesmo. Será que funciona comigo o que está funcionando com todo mundo? A Bíblia diz que ela atravessa uma multidão e toca apenas na orla da roupa de Jesus, nas franjas das roupas dele. Mas quando ela experimenta, ela vê que Deus é bom, porque o texto bíblico vai dizer que apesar de ninguém estar vendo nada, eu sei que instantaneamente eu fui curado, porque eu provei e eu vi que Ele é bom. Ele é bom. Oh, aleluia! Para que aquela mulher tivesse a certeza de que não foi apenas fruto do acaso. Jesus para tudo o que está fazendo e diz: alguém tocou em mim, saiu virtude de mim. Os discípulos ainda chacoteiam: Senhor, está todo mundo te apertando, olha quanta gente está aqui, quem te tocou? Meu filho, muita gente te tocou aqui. Não, tem alguém que está vendo a bondade de Deus aqui. Você acha que Jesus não sabia que ela era, irmão? Claro que sabia, mas ele espera, porque quem prova conta. Quem experimenta não consegue ficar calado, irmão. Quem experimenta do Senhor tem que abrir a boca e dizer: fui eu, viu? Fui eu que te toquei e eu estava assim, agora diante de todo mundo, porque eu passei minha vida inteira ouvindo o que acontecia com os outros, mas agora eu vou me levantar e dizer: eu toquei, tinha 12 anos que eu tinha um fluxo de sangue, mas quando eu toquei nas orlas do seu vestido, Jesus, eu fui curada instantaneamente. Jesus vai olhar para aquela mulher e diz assim: tem bom ânimo, tua fé te salvou. Agora você pode ir. Pode ir em paz. Porque você só precisa provar uma vez. E isso vai ser verdade para sempre na sua vida.
Você vai esquecer da história de todo mundo, irmão, mas da tua tu não vai esquecer nunca mais. Você vai carregar isso até o último dia da tua vida, e quando tu chegar na velhice, tu vai contar essa história 50 vezes o mesmo dia. Não tem problema, porque quem prova e vê que o Senhor é bom, não consegue ficar calado diante disso. Aleluia. A outra mulher que eu queria dizer para você está em Lucas 7. Nós vamos ler do 36. Vou contar para você o texto que está em 36 a 38 e depois vou dar uma pulada para o 44 a 48. O texto diz que um tal de Simão chamou Jesus para ir para a casa dele. Esse cara é fariseu. Talvez para fazer um teste mais aplicado, ou porque Jesus era a figura icônica e ele queria tê-lo na sua casa para também dizer, olha como eu sou importante, estou recebendo, estou testando, estou vendo. Porque o texto vai dizer para a gente que ele não recebe Jesus tão bem assim, viu? Jesus chega e ele é como uma pessoa qualquer. Nem uma pessoa qualquer era tratado como Jesus foi tratado lá, porque o cara não lavou nem os pés de Jesus. Jesus chegou, sentou na mesa, fica aí, meu filho, eu vou descer a comida e coma. Eu quero só ver o que vai acontecer. O texto fala que havia uma mulher pecadora naquele lugar. Ouviu falar de Jesus. Ouviu falar que Jesus estava se assentando com pecadores. Ela ouviu falar que Jesus sentava na casa dos publicanos, que eram pessoas não gratas para todos os israelitas, que para Jesus não tinha distinção em quem era bom e quem não era. Aquela mulher ouviu falar que Jesus olhava com amor para todas as pessoas, que para eles não havia ninguém pecador demais que não fosse digno de um olhar dele. Então aquela mulher adentra a casa de um fariseu, irmão, com todo mundo conhecendo a fama dela. Quando a gente olha a mulher do fluxo de sangue, ela atravessa uma multidão sem ninguém saber quem era ela. Mas essa mulher vai até Jesus para provar, enfrentando todos os olhares e falas de todo mundo que está ali. Eu não quero saber qual é a sua opinião. Eu sei que eu preciso saber se é verdade o que eu ouvi falar dele. Eu não me importo com o que vocês vão dizer, mas eu ouvi falar que esse cara é diferente e eu estou num lugar tão ruim que eu preciso dessa esperança que eu tenho ouvido. O texto diz que ela vai até Jesus e, entrando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com as lágrimas e enxugá-lo com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-os com unguento, dizendo, eu provei. Irmã, imagina quando aquela mulher entrou naquele lugar, vindo por detrás de Jesus, sem levantar os olhos para ele, indo até os pés e dizendo, se é verdade o que eu ouvi, o Senhor vai deixar eu ficar aqui. E Jesus deixa. Apesar de todas as pessoas dali começarem a falar e quererem arrancá-la de lá, ele disse, deixa ela terminar de expor a alma dela. Deixa ela provar, deixa ela experimentar, deixa ela ver o quanto eu sou bom. Jesus vai ter que dar um sermão para aquele povo que está ali. Mas quando a gente caminha para o versículo 44, o texto diz assim, voltando-se para aquela mulher, olhando para ela, ele fala com Simão, o cara que o recebeu. E ele diz, vês esta mulher? Eu entrei na tua casa, não me deste água para os pés, mas essa regou-me os pés com lágrimas e enxugou com os cabelos da cabeça. Você não me deu um ósculo, quero um beijo. Que todo mundo que chegava em casa era recebido assim para dizer, você é bem-vindo aqui. Você, Simão, não me deu um ósculo, mas essa, desde que eu entrei, não cessa de beijar os meus pés. Você, Simão, você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas essa ungiu os meus pés
com unguento. Por isso te digo, os teus muitos pecados são perdoados, porque você muito amou. Irmão, imagina aquela mulher levantando dali agora, com todo mundo boquiaberta, se colocando de pé, olhando para Jesus, e todo fardo, todo pecado, todas as algemas, toda a destruição de alma que aquela mulher entrou ali carregando, agora não existem mais, porque ela provou, ela experimentou, e ela está vendo, Ele é bom. Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom. Tudo que eu ouvi é verdade, Ele é bom. Não importa se o que você tem é visível ou não. Não importa se você está aqui há tempos apenas ouvindo. Jesus te faz um convite hoje. Experimenta. Só experimenta. Eu não vou te dizer nada, viu? Eu não vou amarrar você a mim agora, não. Só experimenta. Porque quando você experimentar, você vai dizer, Jesus, me amarra a ti. Não me deixa sair daqui não, Senhor. Não me deixa segurar nas tuas mãos não, porque eu sou falho. Segura o Senhor da minha. Para onde é que eu vou? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Eu já não caibo em outro lugar. Porque um dia eu ouvi, mas agora eu provei e vi. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Esse é o convite de Deus para nós nessa manhã. Você já ouviu muito. Você já ouviu muito a respeito de ser cheio do Espírito Santo. Você já ouviu muito a respeito da intrepidez e ousadia daqueles que estão cheios. Você já ouviu muito sobre alguém que curou a orar. Você já ouviu muito a respeito de alguém que orou e teve sua vida restaurada. Você já ouviu muito sobre a verdadeira liberdade. Você já ouviu muito até hoje. O Senhor está te convidando agora a experimentar. Chega de ouvir. Chega de apenas ver o que Deus faz na vida dos outros. O Senhor está te convidando para que Ele também faça na sua vida. Porque você também é filho. Porque você também tem direito. Porque também há uma porção para você. Porque também há unção para você. Porque também há mudança de vida para você. Porque também há mudança de história para você. Prove e veja que Ele é bom. Em nome de Jesus. Você consegue dar uma salva de palmas ao Senhor? Oh, aleluia! Vamos nos levantar para nós orar a respeito disso. Nós vamos orar a respeito disso. Irmão, você tem que estar... Você precisa estar disposto. Se você não quiser, não vai ter ninguém que vai fazer por você. Os céus te convidam a experimentar isso hoje. Experimentar da graça, experimentar da presença, experimentar da unção. Experimentar uma unção fresca que é soprada dos céus. Que põe tudo no lugar, que traz nova vida, novos planos, novos sonhos. Quanto é que você já ouviu de pessoas que dizem assim, irmão, fui renovado, fui restaurado. E você está aí dia após dia se arrastando. Jesus está dizendo, há restauração, renovação para você também. Jesus, nós oramos diante da Tua presença, crendo no poder da Tua palavra. Jesus, não é pelo pregador que o Senhor vela, é pela Tua palavra. Oh, Jesus, e por isso nós oramos nessa manhã. Porque nós sabemos que há pessoas nesta igreja que têm ouvido e ouvido e ouvido. E têm indagado, será? Será na minha vida também? Será? Oh, Jesus, esse é o dia que o Senhor preparou para nós, por isso estamos alegres. Esse é o dia que o Senhor preparou para experimentarmos da Tua presença. Deixa-nos ser cheios da Tua presença, Senhor.
Deixa-nos provar e ver que o Senhor é bom. Derrama uma unção fresca sobre os corações daqueles que estão dispostos a provar e ver que o Senhor é bom. Jesus, nós clamamos a Ti, que o Senhor traga sobre esta igreja esse sentimento. Eu quero viver isso. Eu quero viver isso, esse avivamento. Eu quero viver, ser cheio do Espírito Santo. Eu quero viver neste lugar onde nada mais importa a não ser a Tua presença. Eu quero entrar e não ter hora para sair, tamanha glória. Eu quero experimentar a glória de Deus. Eu quero pisar neste lugar que tantos falam. Deus, deixa-nos provar isso. Esse amor que restaura as nossas feridas, o nosso coração. Essa presença que cura a nossa alma e arranca de nós tudo que não é teu. Esse restaurar de sentimentos que arranca de nós a frustração e o medo. As doenças, Senhor, que nos paralisam, mas que em Ti há poder de cura. Deus, nós temos ouvido. Deus me curou, Deus me curou, Deus me curou. Nós também queremos experimentar a cura. Experimentar a cura. Oh, Espírito Santo de Deus, leva-nos a esse lugar, Jesus, em que as nossas orações começam a mudar. Em que nós paramos de dizer por quê eu não, e começamos a dizer eu também, faz de novo. Eu também, faz de novo. Eu também quero, eu também preciso. Eu também preciso chegar a este lugar. Eu também quero ir a este lugar. Eu também quero ser cheio. Eu também quero ser restaurado. Eu também quero ter um fogo ardendo em mim. Eu também quero ver as estações mudando. Eu também, Senhor. Oh, Espírito Santo, tenha liberdade aqui, Jesus. Tenha liberdade aqui, Jesus. Nós oramos por isso. Em nome de Jesus, Senhor. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade aqui. Como uma brisa suave e fresca, movendo-se nesse lugar, Jesus. Nós oramos por isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você consegue dar uma salva de palmas ao Senhor?